Primeiro, eu quero dividir algo com você da parte do Senhor, segundo a sua palavra. Veja, a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo. Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué é aquele garoto. Josué é aquele jovem que vê chegar do Egito, aquele fugitivo, aquele filho da filha de Faraó, aquele hebreu de hebreus, aquele que nasceu sentenciado à morte por afogamento nas águas do Nilo, aquele que é o escapado de uma geração perseguida desde o ventre da sua mãe. Josué é aquele que vê chegar do Egito, aquele que foi resgatado das águas do Nilo e recebe o nome de Moses, de Moshe, de Moisés, porque foi tirado do Nilo, porque a morte não o levou, porque foi preservado da morte, foi conduzido inexplicavelmente à casa do seu maior inimigo, a casa do maior adversário do povo de Deus. E lá foi cuidado, e lá foi alimentado, lá foi patrocinado, lá recebeu formação e foi tornado príncipe do Egito, sendo filho de escravos. E vê chegar Josué, aquele que com cajado, com roupas pastorais, e que pede audiência com o homem mais poderoso da terra, o homem que comandava o exército, cujos carros de guerra eram temidos, cujos arcos abatiam adversários.
o homem que era considerado a encarnação de Deus, do Deus Sol, ele vai a Faraó e vai trazendo a Faraó a sentença e vai levando a Faraó a ordem imperativa, porquanto essa ordem dizia: deixa ir o meu povo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Todo-Poderoso, ele veio e encontrou-se com este fugitivo do Egito, porquanto Moisés, em sua tenra idade, formado da ciência do Egito, crescendo ele, sentindo-se forte e com capacidade para comandar e liderar, Moisés se levanta contra os egípcios, contra o sistema escravocrata que oprimia o povo hebreu, o povo de Moisés. E um confronto com um daqueles guardas, exator de escravos, que maltratava o escravo, Moisés se levanta e o enfrenta. E acaba tirando a vida daquele egípcio. E por isso Moisés foge, porque agora estava sobre ele uma sentença de morte. Mas o Deus dos hebreus apareceu a Moisés da sarça que ardia e não se consumia. Chama Moisés pelo nome, se revela para ele. E diz para ele: eu serei contigo, vai a Faraó. E quando perguntado: mas qual é o teu nome? Para que diga o teu nome, para quem tu me envias? E a resposta é desconcertante, porque lá da sarça a voz diz para ele: Rie a Xerrie, eu serei quem serei, eu serei quem estarei, porque estarei, eu sou quem sou, eu sou Deus que não depende para ser. Ele é o Deus que era, é o Deus que é. Ele é o Deus que é de eternidade a eternidade. Ele é o Deus que criou o tempo, ele está fora do tempo, ele vai além do tempo, ele é antes do tempo, ele é depois do tempo e ele é do tempo, ele não se atrasa e não se adianta. Todo o poder e toda a autoridade pertence a Ele. Ele é Deus que criou os céus, Ele é Deus que criou a terra, Ele é Deus que colocou cada coisa no lugar e conserva e mantém tudo do seu lugar. Ele é o sustentador da vida, além de ser o seu autor. Tudo que vive, vive dele, tudo que respira, respira dele. Dele é o querer e dele é o efetuar. E se você crê no verdadeiro Deus, erga suas mãos para os céus e diga para ele que ele é maravilhoso. Abra sua boca onde você estiver e exalte ao Todo-Poderoso. Moisés vai a Faraó. E daquela corte do Egito, cercado pelos oficiais de Faraó, cercado pelo luxo que havia ali daquela sala de reuniões de Faraó, da sala do trono faraônico, olhando a guarda de elite de Faraó, os nobres de Faraó, os ministros de Faraó, aquele que vai vestido como pastor de ovelhas, com o cajado na mão. Ele olha para toda aquela grandeza, para aquele pé direito imenso, e ele diz: assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir. Josué, o jovem que vê Faraó se recusar, Faraó resistir, mas ele também é aquele que vê as águas do rio Nilo, que era considerado Deus, serem vertidas em sangue. E ao serem vertidas em sangue, o egípcio entendia: o Deus Nilo foi ferido. O egípcio entendia: o Deus Nilo foi abatido. O Deus Nilo morreu e ele sangrou. Eles veem o Deus que eles adoravam, a saber, o rio Nilo, sangrando. Por quê? Porque um simples pastor de ovelhas cravou o seu cajado naquelas águas e o Nilo sangrou. E o egípcio vai entendendo: o Deus dos hebreus é maior que o Deus Nilo. Ele é aquele que vê
quando as rãs se multiplicam desordenadamente e invadem o Nilo, e aquelas rãs depois apodrecem, e grande podridão, putrefata, odor de morte cerca desde o palácio ao casebre egípcio. E eles então percebem: o Deus dos hebreus é maior que o Deus Rã, a quem o egípcio adora. Eles veem quando os enxames de mosca vão tomando conta do Egito. Eles percebem quando pústulas surgem dos egípcios. E eles vão percebendo: não há Deus que possa nos proteger. Ainda que os ídolos dos egípcios sejam tão grandes, ainda que os seus ídolos sejam muito maiores que a escala humana, nenhum deles pode nos proteger, porque o Deus dos céus é maior que os deuses do Egito. Eles são aqueles que, juntamente com Josué, vão ver quando o sol não dará mais a sua luz, e dessas trevas cobrirão o Egito. E eles vão entendendo: o Deus dos hebreus é maior que o sol a quem adoramos. Eles são impactados quando os céus vertem granizo sobre o Egito e destrói todo o rebanho egípcio e todas as plantações do Egito, e o celeiro de alimentos do mundo antigo passa fome. Eles vão sendo impactados e vão percebendo: o Deus dos hebreus, Ele comanda os céus, Ele é Senhor sobre o tempo, Ele governa o clima. Eles vão percebendo. E Josué é aquele que vê o luto do Egito quando o primogênito, desde o filho de Faraó, a filha da serva mais simples, o primogênito é tomado, sua vida é tirada. E o primogênito que representava a força do Egito, o futuro do Egito, o sucessor de Faraó, a porção dobrada da herança, e a sua vida é tomada. E o povo do Egito vai entendendo: é o Deus dos hebreus quem permite que quem está na terra tenha perspectiva de futuro. Josué é aquele jovem que vê o povo de Deus se alegrar quando finalmente é dada a ordem de liberação, e eles saem do Egito. E ele sai com indenização em ouro, e em prata, e em riquezas, porque depois de 40 anos de servidão, depois de mais de 400 anos do Egito, a maior parte deles debaixo de servidão, eles saem indenizados. E por que não dizer vingados, porque do Senhor também é a vingança. Sem que eles tenham espada, nem escudo, nem lança, ou treinamento militar. Eles são perseguidos pelo exército de Faraó. E Josué é aquele garoto que vê quando o Nilo é aberto, quando o mar vermelho é aberto, e o povo passa a pé enxuto. Quando Deus dos hebreus faz divisão entre o povo do Senhor e os perseguidores de Faraó. Eles passam a pé enxuto. E Faraó, sedento de vingança, sem temor de Deus, entra das águas divididas e ali é afogado. E é cumprido aquilo que Deus fala pela boca daquele pastor, daquele vestido de pastor, com cajado de pastor, que diz: os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vocês o verão. Mas sabe, os dias de Moisés terminam. Os dias de Moisés se findam. E Josué é um daqueles 12 espias enviados para observar a terra além do Jordão, a terra que manda leite e mel. Ele é um dos que percorre o vale de Escol e recolhe uvas e prova do fruto da terra, da doçura da terra, do sabor do mel, da nutrição do leite. Ele é um dos que examinam a terra e veem gigantes da terra, e veem cidades amuralhadas e um povo forte, e cidades fortificadas e prontas para a batalha.
Ele é um daqueles que vão levantar a voz quando o povo se acorvarda junto com os 10 espias. E ele juntamente com Caleb disse: Deus se agradar de nós, prevaleceremos. Se Deus se agradar de nós, nós nos joelharemos, nós prevaleceremos sobre os gigantes, sobre as muralhas, sobre os adversários, sobre os inimigos, se o Senhor se agradar de nós. Mas os dias de Josué, como jovem, como auxiliar, estão chegando ao fim. Porque Josué é aquele que ficava dentro da tenda e via quando a nuvem baixava e Deus falava com Moisés face a face. E Moisés ia seguir com o seu dia, mas ele não se afastava da tenda, ele ficava dentro da tenda. Ele é aquele que conhece o Deus que se apresenta na tenda do encontro. E quando morre Moisés, agora o Senhor fala com Josué dizendo, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor diz a Josué, cujo nome é Iehoshua, no sentido de que o Senhor salva. O Deus eterno tem salvação. O Deus eterno, Ele é Deus que salva o perdido. Que não há causa perdida diante do Deus eterno, que não há situação insolúvel diante do Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que resolve todo e qualquer problema, Ele é Deus que resolve toda e qualquer causa, Ele é Deus que tem resposta para perguntas difíceis. E o Senhor diz para Josué: Moisés, meu servo é morto. Ou seja, o tempo de Moisés passou, a geração de Moisés passou, a geração dos que saíram a pé do Egito e atravessaram o Nilo e comeram maná passou, a geração que foi aquecida das noites e madrugadas do deserto pela coluna de fogo e refrigerada de dia pela coluna de nuvem passou. E agora é dito, esse tempo passou e eu começo uma nova história, e eu começo um novo tempo desta nova geração, porque Deus é Deus de coisa nova, Deus é Deus de novidade. Há uma novidade de Deus te esperando. Há uma novidade de Deus para a tua vida. Há algo que vai além do que você pensa, imagina e sonha. Moisés, meu servo, é morto. Os dias passados foram maravilhosos, mas os dias que estão por vir serão ainda melhores. Se vimos coisas grandes nos dias do passado, veremos ainda maiores nos dias que estão a por vir, porque o Senhor é Deus todo-poderoso. E o Senhor diz: levanta-te, pois, porque para viver novidade de Deus é preciso se levantar. Para viver novidade de Deus é preciso tomar posição diante do Senhor, diante dos desafios, diante do luto, diante da perda, diante das situações. Levanta-te. Quem não se levanta não pode caminhar. Quem não se levanta não pode avançar porque está caído. Levanta-te. Para viver novidades de Deus é preciso estar de pé na presença do Senhor Todo-Poderoso. Levanta-te, tem força para você se levantar, tem vigor para você se levantar, tem uma promessa para você viver. Levanta-te, deixando para trás as coisas que para trás ficaram. Corre com paciência a carreira que te está proposta. Olha para frente, olha para a promessa, olha para além da fronteira, olha para além das águas do Jordão que transbordam pela sua ribanceira. Olha para a terra que manda leite e mel. Olha para a promessa que eu te fiz para que você viva. Levanta-te, pois agora
passa esse Jordão. O Jordão que era o impedimento, o Jordão que era a barreira. O Senhor está falando assim: passa a barreira, passa o impedimento, vai além do limite. Alguém diz: eu consigo chegar até aqui, mas além daqui eu não consigo ir. É verdade, mas há uma ordem de Deus, há um decreto do Senhor. Ele diz: quando eu tiro as ovelhas para fora, eu vou adiante delas e elas me seguem. Passa o Jordão, eu passarei contigo. Eu vou abrir a porta para você passar. Não havia ponte, não havia embarcação, não havia meio de transpor o Jordão. Mas há um Deus que cria um meio, há um Deus que cria a forma. Passa o Jordão. Há o imperativo do Senhor dizendo: passa o desafio adiante. Passa o Jordão. Tu e todo este povo, você vai, mas não vai só. Você vai, mas vai a tua casa. Você vai, mas contigo irão os teus filhos e vão os teus bens. Quando Deus tem sonhos para alguém viver, é para que ele viva e não viva só. Vai tu e todo este povo. A terra que eu dou, dele a terra pertence a ele. Deus não dá o que não é dele. Não, Deus dá aquilo que já pertence a ele. Dos seus ricos depósitos, ele tem mais que a suficiência para a tua vida, para a vida do seu povo. Vai, eu te dou esta terra. Eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Para viver promessa é preciso se deslocar. Para viver promessa é preciso caminhar. É preciso estar de pé. É preciso pisar o território e tomar posse daquilo que Deus tem dado. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vula tenho dado, como eu disse a Moisés. O Senhor prometeu. E a sua promessa não é esquecida. O Senhor fez promessas, e as suas promessas não ficam na areia do deserto. As promessas de Deus se cumprem. Há um tempo de receber promessa, mas há um tempo para viver a promessa. Há um tempo para avançar e pisar no território da promessa e tomar posse daquilo que Deus tem dado. Pisa ao lugar, o território, tiaia, para viver aquilo que Deus tem de novidade para a vida. E o Senhor estabelece termos e diz: desde o deserto que é desafiador, Deus está dando posse do deserto, está dando vitória no deserto. Deserto só é deserto se Deus não estiver lá, mas se Deus estiver lá, é território da promessa de Deus, é lugar para viver novidades de Deus. Desde o território, lugar deserto, e do Líbano, lugar que tem o cedro do Líbano, lugar que tem os bosques do Líbano, lugar maravilhoso, lugar aprazível, porque o Deus que abençoa no deserto é Deus que leva também para os territórios aprazíveis da sua bênção. Ao Líbano, nem todo tempo é tempo de deserto. Há um tempo para viver no Líbano. Há um tempo para estar perto do cedro do Líbano. Há um tempo, e cedro é madeira para fazer embarcação para ir mais distante. Cedro é madeira para fazer palácios. Há uma novidade de Deus para se viver. Até o grande rio, o rio Eufrates. Onde tem rio, tem águas, e águas falam de vida. E as águas do Eufrates são águas poderosas. É um rio que corre ininterruptamente, porque novidade de Deus e promessa de Deus não pode ser interrompida. Até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu. E até o grande mar, do rio ao mar. Muito mais e além do que pensamos e imaginamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. Para o poente do sol,
será o vosso termo. O Senhor está falando assim, olha para mais além, é o termo que eu te tenho dado, olha para onde o sol se põe. O Senhor está falando assim, não há limites para a minha bênção da tua vida, não há limites para a novidade que eu tenho para você viver, até o pôr do sol. Ninguém, nem gigante, ninguém, nem faraó, ninguém, nem principado, nem potestade, nem forças tenebrosas da maldade, nem enfermidades, nem muralhas, nem vales, nem montanhas, nada, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso é maravilhoso. Ele está falando para Josué assim: em cada dia eu estarei contigo, em cada dia você pode romper, em cada dia você pode prevalecer. O Senhor diz que a cada dia é o seu cuidado, em cada dia é um desafio, mas Ele está dizendo todos os dias: ninguém te resistirá, a enfermidade não vai resistir, o problema não vai resistir, a dificuldade não vai resistir, o impedimento não vai resistir, mas você precisa se posicionar, pisar o território e romper todos os dias. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Às vezes alguém fica olhando para o passado e diz: no tempo de Moisés tinha maná, nos dias de Moisés tinha cobertura de nuvem, nos dias de Moisés ninguém sentia frio, tinha coluna de fogo. E alguém fica dizendo assim: era tão bom. Mas o tempo passado era verdade, foi muito bom, mas a promessa de Deus é para hoje. A promessa de Deus não ficou no passado, é para hoje, é para amanhã. É preciso se posicionar para viver novidade de Deus. É preciso entender uma coisa: no dia de hoje eu irei romper, no dia de hoje o Senhor é comigo. Mas a batalha do campo, mas a vitória da batalha, a tempestade, mas tem poder para controlar, para acalmar e para dar calmaria no meio da tempestade. Barco não afunda, Ele disse: eu romperei no dia de hoje. Para cada dia um desafio, então para cada dia uma vitória, porque Ele disse: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Ele está falando assim: levanta-te, e porque você vai ficar de pé, eu serei o teu amparo e a tua fortaleza. Ele continua falando para Josué, para viver promessa. Ele utiliza aqui 3 expressões importantes que a nossa geração tem esquecido. Ele utiliza 3 expressões importantes que a nossa geração tem olvidado. Porque a nossa geração é a geração do leite em pó. É só colocar água que está pronto. A nossa geração é a geração do café solúvel. Põe água que fica pronto. E às vezes a gente mistura o pó do leite com o pó do café, que é para ficar mais prático, e bota açúcar. E é só pôr água quente e está pronto. A nossa geração é a geração da comunicação instantânea. É tão instantânea que tem gente que estranha. Quando manda mensagem não recebe resposta de imediato. Esquece que instantânea é só o equipamento. A mente não é instantânea. O tempo não é instantâneo. A atenção não é instantânea. O mundo real não é instantâneo. Tem gente que manda mensagem, se você não responde, ela apaga. Porque diz assim: não está me considerando de repente. Mas no versículo 6, o Senhor coloca aqui um fundamento para viver as suas promessas e a sua novidade. Ele diz: esforça-te. E é a primeira vez que a palavra aparece no texto. Esforça-te. Esforça-te. O Senhor diz que o reino é tomado à força. Para viver promessa
É preciso ter o esforço para viver promessa. Não se fica prostrado, se fica em pé, se pisa território. É preciso ter o esforço. Esforça-te e tem bom ânimo. Para com aquela cantiga do tô fraco. Tem gente que já amanhece o dia fraco. Já amanhece o dia derrotado. Já amanhece o dia sem vontade de levantar da cama, porque diz: serei derrotado, não prevalecerei. Levanta o dia da cama dizendo: em paz me deitei e dormi, porque o Senhor me fez habitar em segurança, e Ele vai comigo, nada me resistirá neste dia. Tem um desafio: ninguém me resistirá neste dia, porque o Senhor vai comigo. Aquele que disse: eu te ampararei, é Deus fiel e verdadeiro, que cumpre a sua promessa. Esforça-te. Tem um ânimo diferente, olha com um olhar diferente. Tem gente que quando vê o projeto já diz: não vai dar certo. O sangue de Jesus tem poder. O marido senta com a esposa para conversar e ela diz: não vai dar certo. Ou ele diz: mas e se? Deixa o se, posso todas as coisas daquele que me fortalece. A questão não é se é difícil, a questão não é se tem batalha, a questão não é se tem porta fechada, a questão é se o Senhor vai à frente. A questão é que Deus disse: eu não te desampararei, eu serei contigo, ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Tem gente que precisa ler Bíblia para colocá-la no coração, para abrir a boca e dizer: mas está escrito. Outro dia alguém me ligou dizendo: eu vou desistir. Alguém me ligou dizendo: eu não posso. Alguém ligou dizendo: é além do que eu posso. Eu disse àquela pessoa: volta a ler a Bíblia. Volta a dobrar joelho na presença do Todo-Poderoso. Porque território novo é desconhecido. Território novo tem cidade amuralhada. Território novo tem adversários. Território novo tem o impossível para viver. Mas em território novo nós podemos prevalecer. Nós podemos viver o não vivido. Ter experiências que ainda não tivemos. E ver Deus agir da maneira que ainda não vimos para nos dar vitória. Louve a Deus pelo problema diferente. Aleluia. Louve a Deus. Adore a Deus pelo território desconhecido, desafiador. Oh glória. Porque desse território difícil e desafiador você vai crescer. Ele não te chamou apenas para o deserto. Ele disse: tem o Líbano, tem o Eufrates, sim. Tem a terra dos Heteus, sim. Tem a terra do Cananeu e do Eveu e do Jebuseu. Tem mais de Deus para você. Tem o desconhecido que você não conhece, mas Deus já está lá contigo. Ele disse: todos os dias esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás. Aleluia. Sabe, não é Deus que faz apenas. Ele faz, mas Ele faz contigo. Ele faz, mas a mão que pega do arado é a tua. A mão que pega na caneta é a tua. A mão que toca o teclado são os teus dedos. O território é Deus que dá, mas o pé que pisa o território tem que ser o teu pé tomando posse. Território dado, mas não pisado, é território não empossado. Deus deu, mas eu preciso pisar o território. Deus fez a promessa, mas eu preciso me posicionar diante da promessa. Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que, fiquem em Jerusalém, até que, e eles ficaram 10 dias, e a promessa não chegou, e 20 dias, e a promessa não chegou, e 30 dias, e alguém vai dizer: vou embora. 40 dias, você tem que se posicionar e manter a posição diante da promessa. Esperei, aleluia, mas eu esperei no Senhor. Mantenha a posição diante do Senhor, esforça-te, permaneça de pé, não desfalece. E ele vai esperando.
40, 45, 48, 49. 50 dias da espera, 50 dias da posição, 50 dias tomando atitude. Eu sei quem tenho crido, eu sei quem tenho crido, eu sei quem eu espero. De repente, o vento veemente impetuoso soprou, encheu a casa, e línguas repartidas como de fogo vieram sobre suas cabeças, e todos, porque a promessa é para vós, e todos é para vossos filhos, e todos é para tantos quantos o Senhor vosso Deus chamar, foram cheios e cheias do Espírito Santo de Deus, e a promessa começou a ser vivida. Tem gente que se posiciona e desiste, mas a palavra diz: esforça-te, porque farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Deus está falando assim: eu prometo, mas eu ajo através de você. A promessa é minha, mas o instrumento da promessa é você. Aleluia. A ferramenta da promessa é você. O instrumento da promessa é você. Seja essa ferramenta na mão do Todo-Poderoso. Diga: Senhor, me usa. Eis-me aqui, Senhor. Me dá utilidade. Tão somente, versículo 7. Tão somente o quê? Esforça-te. Aleluia. Então somente o quê? Esforça-te a tua parte. E tem muito bom ânimo. É interessante que fala de esforço e fala de ânimo de novo. Porque se tem uma arma que Satanás usa para derrotar a igreja, é o desânimo. Crente desanimado não ora, crente desanimado não louva, não lê Bíblia, crente desanimado não vê a igreja, crente desanimado dá tudo errado, porque na cabeça dele tudo pode dar certo. Crente desanimado não recebe cura, porque ele não se vê curado. Crente desanimado, a porta não abre, porque ele não enxerga pela fé a porta aberta. Mas recebe ânimo, recebe visão de Deus, perspectiva de cima. Oh, aleluia. Vê além, vê para além do deserto, vê o Líbano, vê o Eufrates, vê o grande mar, vê para onde o sol se põe. É o território da bênção, é o território da promessa. Te anima. Esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme. É porque na hora de fazer, tem um modelo para fazer. Na hora de fazer, não é de qualquer jeito, é conforme o modelo. Conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, é do modelo da palavra. O Deus que prometeu estabeleceu o modelo, e o modelo está conforme a sua palavra, está conforme a sua santidade. A santificação é necessária, sem ela ninguém verá a promessa de Deus. É preciso andar no modelo, dentro do modelo tem a forma para viver a promessa. Não precisa trapacear, não precisa derrubar ninguém, não precisa se adiantar da frente de ninguém, tem a forma. Ele estabeleceu a forma. Então vai na forma de Deus. Prefira o modelo de Deus. E ele diz: conforme a lei, conforme o manual que eu estabeleci através de Moisés, meu servo, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Há um caminho, mas esse caminho tem largura e comprimento. Não saia do caminho, não te desvie do caminho, permanece no caminho. Não adianta você querer ir para frente andando de lado. Não se vai para frente engatando a marcha ré.
A palavra diz: corra com paciência, olhando para Jesus, é o modelo, olhando para Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, Ele é a porta, Ele é o comprimento, Ele é a largura, Ele é a profundidade, Ele é a altura. Oh, aleluia. É por Ele, a palavra diz dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o modelo. Não te desvies, mas prudentemente, vai com prudência. Vai com prudência, vai com sabedoria, vai com entendimento, conforme a palavra de Deus. O livro de estratégia da guerra chama-se Bíblia Sagrada. O manual para prevalecer chama-se Palavra de Deus. É nela que tem o alimento que sustenta o exército, que sustenta o guerreiro, que renova as forças do cansado. Ela é a espada que se empunha da batalha. Ela tem o escudo de proteção chamado fé. Ela tem a proteção da mente chamado capacete da salvação. A mente de Cristo em você. Ela te faz ver com lentes do Espírito. Ela te faz ouvir com o ouvir do Espírito. Ela te faz fazer, mas fazer conforme o Espírito. Ela te faz levantar e andar, mas do Espírito de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tem quanto tempo que você não examina o livro da lei? É preciso examiná-lo, é preciso estudá-lo, é preciso inculcá-lo na cabeça. Eu pergunto ao meu filho em casa, aos dois: leu a Bíblia hoje? Eles olham para mim quando estão devendo, largam o que está fazendo e corre. Não é medo não, é responsabilidade. Pega a Bíblia e vai ler. E de vez em quando eu pergunto: leu a Bíblia ali? Leu aonde? O que é que você leu? O que é que dizia lá? Inculca em você, inculca do teu filho. Oh, glória. Inculca da tua esposa, inculca do teu esposo. É a palavra de Deus. Essa palavra é fiel e verdadeira. Essa palavra é poderosa. Ele diz: eu fiscalizo, eu vigio a minha palavra para dar cumprimento à minha palavra, para viver novidade de Deus. É preciso saber conforme a palavra. Se eu vivo a palavra, se eu me alimento da palavra, se eu me oriento pela palavra, se me reforço a vida pela palavra, ela se cumpre na minha vida, porque ela é fiel e verdadeira. Ele disse: eu vou na frente. Ele é a palavra que vai na frente. Não se aparte da tua boca, fala a palavra. Não fala a derrota. Ah, mas e se? E se? Não vai dar certo porque o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que dele vem toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Fala como Josué: se ele se agradar de nós, os joelharemos. Se ele se agradar de nós, derrubaremos muralhas. Se ele se agradar de nós, derrubaremos os gigantes. Se ele se agradar de nós, romperemos as águas. Se ele se agradar de nós, tomaremos posse. Se ele se agradar de nós, marcharemos sobre a terra. Se ele se agradar de nós, eu vou dar um grito e dizer: sol, para! E o sol vai parar, porque ele é Deus que comanda os céus. Todas as coisas, recebe a palavra, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daquele e daquela que ama a Deus, dos chamados para viver a promessa, segundo o seu propósito. Todas as coisas, o mar, todas as coisas, o deserto, todas as coisas, o Nilo, todas as coisas, o Eufrates, todas as coisas, o Líbano, todas as coisas, as águas
do Jordão, que transborda em ribanceiras todas as coisas. Não tem uma ponte para atravessar, mas todas as coisas que queiram, que não queiram, contribuem para o bem daquele e daquela que ama Deus, chamado para viver as novidades e os propósitos do Senhor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sabe por que a igreja atual tropeça? Sabe por que a igreja atual vacila? Sabe por que a igreja atual desanima? Sabe por que a igreja atual não tem força para falar, para dizer, para argumentar? Porque ela tem ouvidado o livro da palavra, tem ouvidado a Bíblia Sagrada, tem abandonado a Bíblia Sagrada, não tem mais lido, não tem mais se alimentado, não tem mais examinado esta palavra, não tem vida pessoal com a palavra. Aí tem que procurar o psicanalista. Aí tem que procurar o psicólogo, porque o psicólogo Jesus há muito tempo que não procura. Aí tem que tomar tarja preta para dormir à noite. Porque esqueceu o que ele disse: eu estarei contigo, eu vou te amparar. O que é que eu faço na hora da enfermidade? O que é que eu faço na hora que a enfermidade vem e não se percebe muito bem a solução? Você dobra o joelho e fala com Deus. Você começa a clamar. Você começa a orar. Você começa a pedir. E providência vem de cima. Porque ele disse: eu serei a tua sustentação. Todos os dias. Ninguém te resistirá. Nem a enfermidade vai te resistir. E o problema não vai resistir. E a crise não vai resistir. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, para que você não saia do modelo. A igreja atual tem sido derrotada porque tem esquecido o modelo. Vamos criar um modelo diferente. Não serve. Vamos estabelecer uma cultura diferente. Não serve. Por quê? Porque o próprio Deus já estabeleceu o modelo. Permaneça no modelo. E o modelo é o modelo da palavra. É a vida de oração. É a vida de santificação. É a vida que é alimentada pela palavra. É a boca que é cheia desta palavra. É aquele que busca reforço desta palavra, que é fiel e é verdadeira. Deus não tem compromisso com aquilo que está fora da sua palavra. Mas quando você ora e diz: está escrito. Eita, meu Deus do céu. O sujeito vai orar, mas ora assim, olha: Senhor, mas está escrito. Tem alguém enfermo, vai orar e diz: está escrito. Aleluia, meu Deus. Aí a palavra compromete o céu, porque o céu já é comprometido com a palavra. Mas está escrito. Aleluia. Olha para o teu problema. Procura do arquivo da memória, da palavra que você tem lido e se alimentado, como é que está escrito. Qual é a promessa que Deus estabeleceu aqui? O que é que Ele falou da sua palavra? Qual foi o modelo que Ele deu? Qual foi a tática, a estratégia que Ele estabeleceu para que eu faça essa travessia? É do jeito do modelo para atravessar as águas lá do Jordão. A arca ia na frente, ela não era carregada, porque não era do sacerdócio, não. O sacerdócio é quem carrega. Ela não ia em carro de boi, porque carro de boi não é o modelo. O modelo é nos ombros dos que vestem a estola sacerdotal. E para isso foram chamados e consagrados, quando os pés daqueles que levam a arca tocar as águas do rio, e o rio vai parar, e vai ser levantada uma barreira invisível, uma barragem invisível. É a mão de Deus que vai se colocar, e as águas vão parar, e o rio vai secar, para que o povo passe a pé enxuto. Mas é conforme o modelo, é do jeito do modelo. A glória de Deus vai na frente,
Se eu levanto de manhã e não busco a glória de Deus, como é que Ele vai na frente? Se eu fui, mas eu fui só, e a glória de Deus ficou lá no quarto, porque eu não busquei a sua face. Ele diz que vai na frente, mas é preciso ter espaço na minha vida para a glória de Deus, para a presença de Deus, para o mover e o agir de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, assim desse jeito, como os irmãos gostam de falar, desse jeito, aleluia, dessa forma, desse jeito, porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Está aqui o curso de coach para você. Não que eu esteja fazendo isso, mas o que o crente precisa não é curso de coach, ele precisa de Bíblia. Não é mensagem de coach, é mensagem de Bíblia. Desse jeito, dessa forma. Quem foi que mandou escrever isso? É o Deus Todo-Poderoso. Ele disse dessa forma: então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Bem-sucedido na faculdade, bem-sucedido na escola, bem-sucedido na carreira, bem-sucedido no casamento, bem-sucedido na vida espiritual, bem-sucedido na sociedade, bem-sucedido ao entrar, bem-sucedido ao sair, bem-sucedido ao levantar e ao deitar, e ao pisar e ao caminhar e ao marchar, bem-sucedido. Ninguém, nada te resistirá todos os dias da tua vida, porque serei contigo, eu serei o teu amparo e a tua fortaleza. Mas para Deus ser, eu preciso me agarrar com Ele. Ele diz no Salmo 91, porque a mim se agarrou com amor. Se agarre com Deus, se agarre com a palavra de Deus. Eu me lembro, é uma imagem que eu não vejo há muito tempo, é crente com a Bíblia assim, olha. Oh glória, agarrado assim, olha. É coisa rara. Antigamente não era tão raro não, alguém pegar a Bíblia e colocar assim, olha. Oh glória a Deus. Tia, eita, ralastia. E aleu, raias, tia, raia, teia. Sabe o que é isso? É dizer assim: eu amo essa palavra. Eu creio nesta palavra. Eu quero esta palavra na minha vida. Eu quero esta palavra na minha alma, no meu coração. Eu quero viver o modelo desta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu amo esta palavra. Eu adoro Deus de quem fala esta palavra, do modelo desta palavra. Oh, aleluia. E ele principia a carreira de Josué. Não te mandei eu. É Deus falando assim: a palavra não é minha. A palavra não fui eu que falei. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou falando. Não te mandei eu. Esse eu não é o eu do Eveu. Esse eu não é o eu do Girgazeu. Não é o eu do Cananeu, do Jebuseu. Este eu é o único eu que importa. É o Todo-Poderoso. É aquele que disse a Moisés: eu serei quem serei. Eu serei porque eu estarei. Eu sou quem sou. É o Deus eterno. É o Deus que era. É o Deus que é de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele é eu. Oh, não te mandei eu. Esforça-te de novo, está vendo? Oh, aleluia. Glória a Deus. Esforça-te. 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 E tem bom ânimo. Não desanime. Não temas. Não tenha medo. Não te espantes. Não te apavores. Como eu não vou me apavorar?
A morte chega bem na minha cara e olha assim, como é que eu não me apavoro? O mal chega bem perto de mim, como é que eu não me apavoro? A guerra chega bem diante de mim, como é que eu não me apavoro? O barco é sacudido para lá e para cá, como eu não vou me apavorar? Eu vou te dizer como, conforme a palavra de Deus. Quando ele diz, porque o Senhor teu Deus é contigo. Se apavore se você estiver sem Deus. Pavor é se o Senhor não estiver contigo. Pavor é se eu não estou na presença do Senhor. Pavor é se eu começo o dia sem buscar a sua face. Pavor é se eu corro, mas eu corro sozinho e Deus não está comigo. Pavor é se eu não estou conforme o modelo da sua palavra. Aí eu tenho que me apavorar. Aí eu tenho que ter medo. Aí eu fico igual o exército de Saul, que o gigante dizia, me dê um homem aí. Tem um homem aí? Não tinha não. Glória a Deus. Tem um homem aí? Não, tem não. Tem algum homem aí? Ah, um monte de capitão de 1000, de 100, de 200, de guerreiro, disso, daquilo. Mas não tinha um homem. Tem homem aí? Tem não. Por quê? Estava todo mundo fora do modelo. Mas chegou um menino. E que aqui tem esse menino, estava conforme o modelo. Vivia o modelo. Eita, era cheio da glória. Era cheio da presença. Tinha envolvimento com o Todo-Poderoso. Terrastia. E ele disse, quem é esse? Incircunciso o filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Olha, pode estar fora do modelo, mas ainda é o exército do Deus vivo. Ainda tem livramento para você, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas misericórdias não têm fim. Elas se renovam, elas se renovam. Tem renovo de Deus para você, tem renovo de força para você, para que você viva o modelo, para que você volte ao modelo, para que você mergulhe no modelo, para que você se levante para viver o território da bênção de Deus como Ele tem te prometido. Oh, aleluia. Deus manda o menino e com o menino ele resolve, mas é com aquele que é cheio, porque Deus não depende de grande, nem de pequeno, nem de fraco, nem de forte para fazer. Deus só depende de uma coisa, que você se coloque na sua presença, que você se posicione e diga, eu vou viver o modelo. Eu tenho vivido fora do modelo, mas eu quero viver o modelo. Eu quero andar conforme o modelo. Eu quero me enquadrar no modelo. Ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Porque é um Deus que vai contigo, há um Deus que caminha contigo, há um Deus que marcha contigo, há um Deus que se levanta por você nesta manhã. E Ele é contigo, a palavra diz, por onde quer que andares. À esquerda serei contigo, e à direita contigo serei, e atrás eu já estou, e adiante eu vou na frente, e abaixo eu te garanto, serei o teu sustento, e em cima a tua cobertura e a tua proteção. Oh, glória a Deus. Esforça-te. Deixa essa epígrafe na tua alma nessa manhã. Esforça-te. Levanta-te e anima-te. Esforça-te. Levanta-te e anima-te, porque o Senhor tem promessa para você viver no território da bênção. Eu quero orar com você agora. Oh, aleluia. Coloca diante dele agora a tua causa. Coloca diante dele o desafio. Coloca diante dele a tua vida. Eu estou tão fraco. Se coloque assim. Nessa sua fraqueza. A palavra diz, digo fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo diz, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor vai mudar a tua vida. E se você está fora do modelo, e ouve essa palavra, eu estou fora do modelo, então olha, volte para o modelo. Eu estou fora do modelo, volta para o modelo.
Eu andei errante, saí do modelo, me desviei do modelo. Volta para o modelo, quero orar por você. Tome posição agora. Diga, eu quero Jesus. Eu quero voltar para o modelo. Eu estou fora do modelo, mas eu quero viver o modelo. Aleluia. É o nome Josué. É o nome de Jesus, o Deus que salva. Essa palavra vem não para te matar, ela vem para te abençoar, ela vem para te trazer para o modelo, ela vem para te renovar as forças, ela vem porque Deus tem salvação para a tua vida, ela vem porque o desejo do Senhor é te ver prevalecer. Aleluia, escreve, diga, eu quero viver o modelo. Eu quero, a Luana Valério diz, eu quero voltar para o modelo. Oh, aleluia, vem para o modelo. Hadash, esforça-te. Aleluia, estou fora do modelo, esforça-te e vem para o modelo. Bendito, anima-te, recebe ânimo, glória a Deus. Vem para o modelo, levante, se esforce, vem.